Bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. Eu sou a Janis Andrade. E eu sou a Beatriz Trivia do Estou Consciente. E hoje o papo... É aquilo que a gente gosta. Como sempre, né? Se você aí sonha muito... Nossa, eu sou uma pessoa que sonha muito. Nossa, eu sonho todos os dias. Nossa, eu lembro dos meus sonhos. Inclusive, eu controlo os meus sonhos, sabia? A gente vai falar mais sobre isso aqui, mas controlo os meus sonhos. Às vezes tá tomando um rumo e eu falo... quero outra coisa. Aí acontece outra coisa. Mas, enfim, vamos falar sobre sonhos, vamos falar sobre horas iguais, vamos falar sobre muita coisa mística aqui também. Mas antes, queria convidar vocês para baixar o aplicativo do Stardate, se você está buscando novas conexões, seja de amizade, de relacionamento, de, sei lá, um encontro casual, vai lá, baixa o aplicativo do Stardate, né? Fazer uma sinastria, ter uma sinergia com a pessoa ali, né? E sair dos relacionamentos rasos que ninguém aguenta mais. É isso. E para falar sobre a pauta deste episódio, nada mais, nada menos do que a Mirella maravilhosa! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Prazer. Nossa, a gente tá muito feliz de te receber. Ai, eu tô muito feliz de vir aqui. Tô ansiosa. E vamos conhecer você melhor. Quero saber um pouco da sua trajetória inicial antes da gente entrar nos assuntos aqui místicos. Nossa, começa há muito tempo, né? Assim, acho que antes de falar, por exemplo, como eu comecei a trabalhar com tarô, com numerologia, acho que vem muito da minha jornada espiritual, né? Eu lembro quando eu não lembro se eram 6, 7 anos, foi minha primeira visão, vamos dizer assim, mediúnica, que eu tava dormindo, eu dividia quarto com a minha mãe, e aí, sei lá, acordei de madrugada. Eu vi claramente 2 pessoas muito altas, em pé, do lado da cama da minha mãe, assim, né? Com uma roupa toda branca. Uau! Não tinham os pés, assim, e eu via nitidamente. E aí, né, o que toda criança faz quando vê algo que não deve ver? O que é mais seguro? Cobrir a cabeça. Não vi, não é Estou comigo. protegida debaixo da coberta. Nada pode me atingir aqui. E foi mais ou menos o que eu fiz. E aí eu comecei a perceber que eu via e sentia algumas coisas diferentes, né? Enfim, foi passando o tempo, a gente vai crescendo, vai focando em outras coisas, então eu deixei um pouquinho dessa conexão para trás, só que aí voltou meio que naturalmente. Então, eu tinha, por exemplo, uma conexão muito forte com a minha avó, né? Meu avô, ele faleceu no meu aniversário de 26 anos, e eu lembro que no dia, eu estava na praia, eu senti alguma coisa... Nossa, foi no seu aniversário? Foi no meu aniversário. Ele não me deixou herança, não me deixou uma graninha, ele me deixou trauma. E aí, aconteceu isso e tal, e eu lembro que depois disso eu comecei a sonhar muito com meu avô. E eu falava, né, constantemente com a minha avó, eu ligava, falava, e aí, tudo bem? Ela, você sonhou com seu avô hoje, né? Olha, nossa. Não dava pra esconder nada dela. Né? E aí foi que eu percebi que, tem alguma coisa aí, realmente, ou a gente é muito conectada, tem essa questão realmente de uma sensibilidade maior, embora eu não goste também dessa coisa de, eu sou médium e Ai, odeio. Eu acho que coloca a gente num lugar, como assim, se num fosse ego, melhor, né? E, tipo, não é o caso. Eu já tive nesse lugar, sabe? De, tipo, falar, nossa, porque eu consigo ver tal coisa, então eu sou... É um ciclo, eu acho que faz parte também da trajetória, todo mundo passa. E aí vem com uma humildade, a gente leva uns tapas na cara, imagina, né? Da espiritualidade. Tipo, segura tua, né? Segura a emoção. Exato. Mas aí, por exemplo, com os 14 anos, né, voltando um pouquinho, com os 14 anos, tem uma amiga minha, a Rose, inclusive ela é a grande responsável pelo meu trabalho com tarô. A gente ia no shopping passear, não sei se vocês passaram por isso também, né? Qual que é o programa de hoje? Shopping. Shopping. E aí tinha uma loja chamada Além da Lenda. E aí era uma lojinha que vendia produtos esotéricos. Tinha em vários lugares aqui em São Paulo, não sei se tinha em outros estados, tudo. E aí eu lembro que eu entrei com essa minha amiga nessa loja e fui ver umas imagens lá, tinha gnomo, tinha bruxinha. Eu comprei uma imagem da Joana d'Arc e ela comprou um tarô. Fomos para casa, a gente morava muito perto e eu
saía da escola, passava na casa dela pra gente ficar ali conversando. E foi aí que eu comecei a ver o tarô, a ter um contato. A gente não sabia nada, mas a gente pegava uma carta, abria ali e falava, tá escrito isso. A gente não entendia nada. Eu lembro que acho que uma das primeiras que eu vi foi o eremita. Olha. E aí, assim, primeiro que eu nem sabia o que significava eremita. Eu falei, que palavra é essa, gente? Que imagem é essa? Que esse senhorzinho aí, sabe? Tipo, com essas roupas tudo estranha. Só que passou, a gente não deu muita atenção. De novo, fui vivendo. Aí chega a fase da adolescência. Queria saber de outras coisas. Inclusive, gente, depois eu vou ver esse aplicativo aí pra baixar. Dar uns beijos na boca, de repente. Né? Que era coisa que eu estava muito interessada quando eu era mais adolescente. E aí, com os 18, eu comecei a me interessar por isso de novo. Passei em mais uma loja, assim, e comprei um baralho cigano. Fui pra casa e falei, mãe, vou ler pra você. E estava escrito lá nas instruções que precisava ter uma toalha, precisava acender uma vela, fazer toda uma preparação. Obviamente, eu não tinha nada disso. Eu peguei uma toalha de banho, abri na mesa do... porque eu falei, vou seguir as regras, né? Assim, alguma coisa eu vou fazer, né? Pra seguir as regras. Porque vai que dá errado, assim. Vai que eu não coloco na toalha e... E aí ele não vai me responder. Exato. Aí eu lembro que eu comecei a abrir... E fui também com o livrinho. Só que também já tinha... Você vai vendo as imagens, então você vai tendo uma ideia do que significa. Eu fui chutando ali algumas coisas. E teve uma carta em específico que saiu a combinação. Se eu não me engano, era o homem, a casa e tinha os ratos. E a casa, no baralho cigano, ela significa o lar e a família. Então, eu falei assim, a gente precisa ficar... atento com assalto, com perda de bens, porque tinha os ratos do lado. Passou uns 10, 15 minutos. Chegou o marido da minha mãe na época, abriu a porta assim, ele tava pálido. Nossa. Aí, gente, o que aconteceu? E o jogo ainda aberto, Meu né? Deus. O que aconteceu? Ele falou assim, acabaram de me render na entrada da garagem, 2 pessoas armadas e levaram o carro. Aí eu e minha mãe, a gente olhou uma para a cara da outra. Então tá bom, fechei tudo. Obrigada, não quero mais brincar com isso aqui. Deixei lá, esqueci. Nossa. Eu fiquei traumatizada, já. Imagino. Imagina, né? Minha mãe também olhou assim, tipo, deixa pra lá. Não mexer com isso aqui. A gente nem comentou com ele, nem sei se ele sabe disso. Passou o tempo. 10 anos depois, tô eu, sei lá, procurando apartamento. Fui morar com uma outra moça, que a gente acabou ficando amiga. E ela, por acaso, lia tarô e baralho cigano. Olha Por só. um acaso. Por um mero acaso, gente. E aí ela falou, a gente tinha um costume de trocar coisas. A gente falava que era escambo, né? Então, às vezes, tinha uma roupa que eu não usava mais, que eu não gostava mais, queria trocar por alguma coisa dela, a gente trocava. E numa dessas, eu não lembro o que eu troquei com ela por aulas de baralho cigano. Então, foi aí que eu aprendi, com 28. Só que, na sequência, eu já falei, vou estudar tarô também. Então, foram, assim, 2 anos que eu comecei a estudar por conta própria. E, assim, com livrinho, dos mais básicos aos mais complexos. Depois eu fiz alguns cursos. Foram 2 anos de... Porque quando eu começo uma coisa... Hiperfoco? Você conhece, né? Sabe como que é? Você vai ali... Dá um hiperfoco. Nossa, e aí eu fiquei 2 anos nessa. Só que já tinha 8 anos que eu trabalhava como cabeleireira. Foi cabeleireira, colorista, depois eu aprendi a fazer barba. Então, eu tava nesse universo de... Ele é muito corrido, né? Beleza, exaustivo, exaustivo. Só que no meio disso também, eu percebi que eu ficava numa dinâmica de... Às vezes eu ficava 6 horas em pé fazendo o cabelo de uma pessoa. Você tem a mecha, você sabe quanto que é demorado, né? É o dia inteiro. Pra você retocar. A minha cabeleireira que faz, né, a mecha branca, tipo, eu chego lá 3 horas, eu saio de lá 8 horas da noite. E é uma mecha branca. E, tipo, é pra fazer a raiz. Sim. E é só eu. Porque ela meio que deu uma desistida dessa vida de salão. Ela tinha um salão e agora ela faz na casa dela. Ela só te e assim, atende.
cafezinho, bate-papo, 1, 2 por dia, porque ela está, tipo, cansada. Exato, é muito exaustivo. E eu já tava, assim, quase... O burnoutinho tava assim, oi... Dando oi. Eu estou aqui. Vou te pegar. Obrigada. E... Bom, quase na beira do burnout, eu já ficava muito tempo ouvindo as pessoas. Ai, porque o meu marido, ai, porque meu namorado, ai, porque não sei o que no trabalho. Total ali, né, das pessoas. Assim, fazendo o exercício ilegal da profissão. Sim. Eu não era, tá, gente? Não era psicóloga, mas acabam enxergando de alguma forma isso, né? E sem contar que por essa parte energética, eu também mexia muito na cabeça da pessoa, né? E aí a gente sabe também que a cabeça é um ponto muito importante, é muito aberto, né? A gente tem o chakra coronário. E aí eu saí exausta. Eu lembro de um dia que eu tava no meio... Eu já tava trabalhando só na barbearia. E aí eu tava exausta. A última pessoa que eu atendi, eu virei pro dono da barbearia e eu falei, chega. Não venho mais amanhã e eu não venho mais. Louca, completamente do nada, sem nenhum planejamento. Sem nenhum planejamento. Tá. Sem dinheiro, reserva. Nossa. Né? Era o dinheiro que eu ia receber do trabalho pra ver o que eu ia fazer. Cheguei em casa exausta, dormia, acordei no dia seguinte falando, tá, e agora? O que eu faço? Eu já tava lendo tarô, né, recebendo por isso, já tava fazendo atendimentos, eu falei, bom, já que eu tô aqui, vamos lá. E aí eu pensei, bom, gente, eu vou trocar, na verdade, é quase uns 6 por meia dúzia. A diferença é que eu não vou ficar 7 horas de pé fazendo um cabelo. Mas, querendo ou não, eu vou ficar um tempo sentada aqui, ouvindo a pessoa. Fazendo vou saber. E vou ali... Eu vou ter ferramentas, né, pra ajudar ali. Exatamente, né? Eu vou ter ali eu não vou tirar... Fontes da mente. Exato. Não vou tirar da minha cabeça coisas. Então, eu vou dar um direcionamento... Pelo menos com as ferramentas que eu tenho aqui, que era o baralho e o tarô. E foi acontecendo naturalmente, assim. E foi muito engraçado porque as coisas elas começaram a acontecer tão naturalmente que acho que em 2 anos que eu estava trabalhando com tarô, eu saí do apartamento que eu morava, fui para um outro apartamento, assim, que eu nem esperava mudar. E a coisa foi acontecendo. Eu falei, vou jogar para o universo. Joguei. E aí, essa parte também de coisas que acontecem, vozes da cabeça, essa sensibilidade maior. Eu só mudei pro apartamento que eu moro hoje em dia, porque eu tava sentada um dia em casa, sem fazer nada. Aí veio uma voz falando assim, vai procurar apartamento? Tá. Aonde? Como assim? Pra onde que eu quero ir? Me dá uma direção aí, porque São Paulo é um pouco grande, né? Aí me falou o nome do bairro. Mentira. Falou, vai. Quando você entrar no apartamento, eu te falo qual que é. Uau. E saí no mesmo dia, procurei o apartamento. Quando eu entrei, senti um arrepio, assim, da cabeça aos pés. Eu falei, é aqui. Mas 6 meses antes, eu tava namorando na época e eu tinha comentado com esse meu namorado. Eu falei assim, olha, daqui... Ano que vem, eu vou estar morando em um apartamento assim, 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 assim. E eu descrevi como que ia ser a planta da casa. E eu falei, eu vou ter um cachorro chamado Fiapo. E ele vai ter uns cabelinhos tudo doido. Fiapo de manga. Ele é uma mistura de... acho que uma mistura de poodle com aquele... Qual que é aquele que parece um senhor? Schnauzer. Schnauzer. É uma mistura daquele lá, né? E aí... Mudei para esse apartamento. Esse meu ex ainda era meu amigo na época, a gente tinha um contato mais próximo, ele foi me ajudar com algumas coisas em casa. E aí, quando ele entrou no apartamento também, ele olhou, eu já tinha adotado o Fiapo. O Fiapo era desse tamanho aqui, gente, coisa mais linda. E aí, ele olhou, deu risada, ele falou, cara, você conseguiu, né? Eu falei, o quê? Ele falou assim, você não lembra? Você descreveu o apartamento para mim 6 meses atrás. Caraca, gente. E aí eu comecei a olhar e falei, tá, é isso. Então, tô no lugar certo. E depois disso, só foi acontecendo. Só que eu mudei em 2019 para esse apartamento. E aí, o que aconteceu no final de 2019? Pandemia. Então, assim, aí foi outra loucura na minha vida, porque aí foi quando veio outro chamado que falou assim,
Bom, as pessoas não podem vir mais para fazer o atendimento presencial. Se adapta, faz os online. Só que o pessoal tava assim, não posso gastar muito, né? Querendo ou não, tarô não é uma necessidade assim, essencial, né? Essencial, exato. Então, vamos se reinventar. E eu assim, vai, voz. Me ajuda. Usa o seu melhor, né? Falando voz, parece aquela lá, né? Que a gente sabe que é a voz. E aí veio, assim, a coisa de começar a dar curso. Arrasou. Aí Foi nesse momento. Mas também, assim, gente, no começo foi... Eu consegui... Não sei como que eu consegui fazer acontecer. Porque eu já tinha todo o conhecimento, só que eu precisei montar um curso. O método ali do curso. E eu não fazia ideia de como fazer aquilo, mas deu certo. E assim, no começo era meu celular, um iPad, que eu tava sem computador, e falava, vamos. Aí comecei a ter turma, tudo. Foi uma fase muito legal com o curso, com os cursos, inclusive, que tem um de tarô e tem um de baralho cigano, mas exaustivo. Nossa. É exaustivo, assim. Descobri que não é pra mim, embora tenha um que esteja aí no forno, mas não é pra mim. Mas eu continuei com os atendimentos, né? Então, agora foi dos 30 que eu comecei, de fato, com o tarô. E agora tô pra fazer 38. Sério? Então, Nossa, não parece de jeito nenhum. Pacto. É isso que é pacto, não é... Aqui é raiva que a gente passa também bastante, que funciona. Gente, chocada. Eu te dava, 28, 30. Obrigada. Fácil. Obrigada. Acho que a genética da minha avó também ajuda bastante, então... Não tem um fiozinho branco, eu tô aqui com meus 27. A pele dela é maravilhosa. Não, mas já arranquei alguns fios brancos aqui, viu? Não... E agora eu tô na fase de que eu quero ter fio branco. Pra entrar no arquétipo da maga sábia. Exato, né? Pra só também parar de falar assim, mas você é muito jovem, você é muito pirralha, então eu quero uns fios brancos pra ver se dá mais autoridade. E tô aí, então, aí eu passei também, eu faço muitas coisas, como o pessoal fala assim, na maciota, né? Então eu faço essas coisas muito em segredo. Tô indo por ali, ninguém sabe ainda, né? Por isso que dá certo, viu? Você não tem isso também? Eu já levei muito esporro, do tipo, aconteceu um negócio legal, deixa eu contar aqui. Fica quieta. Aí eu escutava assim, fica quieta. Aí eu comecei a ficar quieta. Porque no começo, essa voz falava, fica quieta, eu não ficava quieta. Porque eu ficava muito empolgada, você quer compartilhar com as pessoas, você quer que essa felicidade, essa alegria seja, né? Tipo, Aí, tipo, Beatriz, as pessoas não são assim. Igual você tá achando de forma ingênua que são. Então fica quieta, né? Fica quieta. Aí, só ferrada, assim, e na cara. Do tipo, você falou agora, não vai acontecer. Aí eu fui aprendendo de fato. Tipo, não, fica quieta. Tá bom. Aí, aí acontece, faz e rola. Você fala, nossa, olha só como eu fui teimosa. E aí depois que a gente aprende, né? Sim. Eu tô nessas também. Eu falo depois que aconteceu ou quando, no momento que tá acontecendo ali, porque eu falei, ok, agora começou, então agora não... Agora eu posso falar. As chances de darem errado são um pouquinho menores, né? E aí, tem uns 2 anos já que eu falei, eu já aplicava um pouquinho de significado de numerologia, tanto nas leituras, nas interpretações, quanto nas aulas, assim, eu dava uma pincelada. E eu falei, por que não? Por que não? Vamos expandir um pouquinho. Sim. E aí, comecei a estudar numerologia, também do mesmo esquema, assim, vamos lá, vamos estudar. Hiperfoco. E aí, esse ano, como eu estou num ciclo 9, inclusive eu posso ver o ciclo de vocês também. Como eu tô nesse ciclo 9, que é um ciclo de finalizações. Sim. E tô pra fazer 38, então passei 8 anos trabalhando como cabeleireira, já tô 8 anos como taróloga, já vou fazer 8 anos como taróloga. Falei, vou começar a me jogar também na numerologia. E aí... Pode agora ser um novo ciclo, né? Pra você. Numerologia, até gostaria que você explicasse um pouco melhor. Eu estudei, assim, bem o básico, quando eu tinha, 17 anos de idade.
mas muito básico mesmo, assim, sabe? Nos conte o que é numerologia, pra que a gente pode usar, como que funciona, a gente quer saber tudo. Contar tudo, Contar tudo. Bom, numerologia, ela é um estudo, ela é um conceito, né, de que os números, eles têm uma energia, eles têm poder, eles carregam símbolos, né? As pessoas, elas associam mais a numerologia a Pitágoras, que ele é considerado o pai da matemática, assim, ou o pai da numerologia também. Mas já existem estudos, já existem pesquisas falando que a matemática, bom, ela existe, ela sempre existiu, né? Isso é básico. É um animal, são 2 animais, são 3 animais. Mas essa questão da matemática, ela já está associada aos caldeus, que eram os povos antigos ali da região da Babilônia, que hoje está ali na região do Iraque, da Síria, né? E, enfim, eles também que usavam muito da escrita, não era escrita como a gente conhece, né? Mas, enfim, então tinha já essa associação com a matemática. Os antigos egípcios também faziam uso de matemática. E aí, Pitágoras, que na verdade era um grande curioso, ele não era só um matemático, ele era um grande filósofo, um grande místico, então ele estudava de tudo. E aí ele foi para o Egito passar um tempo lá. E aí foi quando ele começou a entender o conceito de matemática, só que ele entendeu com toda essa questão dos antigos egípcios, né? Porque eles tinham muito essa questão dessa espiritualidade, das ritualísticas, dos símbolos, dos deuses. Então, foi aí que Pitágoras começou a trazer isso para o conhecimento ocidental. Né? Então, a numerologia, ela é basicamente esse estudo dos números associado aos símbolos. Então, se a gente pensar no número 0, o que ele representaria para você, por exemplo? Não sei, acho que um começo. O 0. Tá. É um começo, acho que um papelzinho em branco pra gente... Isso, pra mim é o nada. É um papelzinho em branco pra startar algo, talvez. É legal porque, assim, os dois estão corretos, né? Porque o 0, dentro da numerologia, ele pode ser, de fato, o nada. E ele pode ser também o tudo. Assim como o 0 sozinho, ali, eu tenho R$0. Então, eu não tenho nada. Mas se eu tenho R$1 e eu coloco o 0 depois, o que eu tenho? Eu tenho 10. Então, o 0, ele também serve para potencializar. Ele serve para ser o nada, mas também ele serve para ser o princípio. Porque ele é essa explosão, né? Essa potencialidade para alguma coisa. E olha que interessante, no tarô, o 0 é o 22, que é associado ao louco, mas o 0 também é associado à carta do louco. E o louco é o imprevisível, é o nada, é o começo da jornada, ou é a finalização da jornada. Então, o 0, ele está associado, por exemplo, à potência de ser nada ou à potência de ser tudo. E aí, quando a gente tem o 1, a gente tem o quê? É o começo, né? Ele é vejo o primeiro risquinho, vamos usar o papelzinho branco. Ele é o primeiro risquinho mesmo, né? Como se fosse o início, né? Exato. Primeiro passo. Aí, por isso, o 1 está associado a novos começos. E é a potência criativa. Então, do 1 pode sair qualquer coisa. E Pitágoras, inclusive, ele... Não que eu estivesse lá, tá, gente? São coisas que eu li, que eu estudei. Mas dizem os estudos que Pitágoras costumava falar que o número 3, por exemplo, é o primeiro número que traz forma, de fato. Tridimensionalmente falando, assim, né? Tá. Geometricamente falando, né? Porque vamos imaginar, o 1 é um pontinho. E aí o 2 é outro pontinho. Então, a gente tem uma linha. Sim. Se eu pego o 3, claro, eu posso continuar a linha, mas se eu coloco o 3 aqui em cima, o que eu tenho? Já uma tríade. Exato. Sim. E aí a gente entende, por exemplo, que o número 3 também está associado à criação, tem a tríade, né? Então, sei lá, tem o Divino Espírito Santo, tem a deusa, a jovem, a mãe, a anciã. A gente tem, né, muitas associações com o número 3 relacionados à criação. Sim, sim. Então, na numerologia, por exemplo, o 3, ele está associado à criatividade, à criação, à autoexpressão, à comunicação.
É a autoexpressão de, tipo, eu vou mostrar quem eu sou agora. Então, você pode se expressar através de arte, através da música, da dança, da escrita, através da roupa. São várias formas, né? Eu acho isso muito interessante, Nossa, até falando de apartamento, né? Porque eu falei pra você, eu saí o básico. E eu saí de um apartamento que era 8-2, que era o início de um ciclo, 10, né? Isso. Foi quando eu me mudei do ABC para Jundiaí, que foi um novo ciclo, realmente, na minha vida, assim, de transformar, de me renovar e tal. Saí de um relacionamento zoado, assim. E eu olhei e falei, nossa, tem tudo a ver. Aí agora eu me mudei para um apartamento faz uns 3, 4 meses, que o número é 3. E é igual você falou, eu cheguei no apartamento, tipo, foi o primeiro que eu visitei pessoalmente, foi aquele. A mulher da portaria, porque esses apartamentos antigos, assim, ela, você vai morar aqui? Aí eu, tipo, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ela, você vai morar aqui? Eu sinto, porque eu sou dos Paranauê, eu sinto, você, é seu apartamento. Aí eu, tá. Aí eu subi as escadas, assim, aí eu vi o número 3, meu Deus. E deu tudo certo, assim, tipo, deu 15 dias eu tava lá. Olha. Aí eu olhei e falei, sensacional. Inconscientemente, você já usa a numerologia. Sim, conscientemente, sim. Pra sua vida, né? E é legal que você tenha essa visão, você tenha essa sensibilidade, assim, de percebendo, número 8-2 é do 10, mas aí a gente não eu acho que assim, considera mesmo 10. o básico para as pessoas conhecerem já faz toda a diferença. Então, exemplo, eu não quero trabalhar com isso, um exemplo, mas eu quero fazer o seu curso, porque eu quero usar isso na minha vida pessoal. Sim. Eu acho que aí que tá a chave de virada para várias pessoas acessarem esses conhecimentos, não para você virar terapeuta. Tipo, você não precisa fazer curso de tarô, de numerologia, de astrologia para virar terapeuta. Você pode fazer por você, para autoconhecimento. Exato. Até porque a gente tem acho que foi criada essa ideia, né? Acho que principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, foi criada essa ideia de que a gente precisa monetizar tudo. Sim. Então, se eu vou aprender numerologia, é para eu começar também a atender com numerologia, dar aula. Claro, as pessoas podem fazer isso, é legal. Afim. Mas por que também não usar como ferramenta para você mesma, né? Eu não terminei ainda, porque não tô nesse hiperfoco, mas eu comecei um curso sobre finanças. Eu não tenho a menor pretensão de trabalhar com isso, de ensinar as pessoas a fazer isso, mas eu tô fazendo pro meu desenvolvimento, né? E agora, voltando... o número 4, eu sei que tem um bafafá do número 4. É mesmo? Tem gente que fala que é bom, aí tem gente que fala na numerologia de nome não é bom. Como que é isso? Então, acho que primeiro é legal a gente ter a ideia de que, assim como as cartas de tarô, como o baralho cigano, como qualquer outra ferramenta oracular para o autodesenvolvimento, não tem essa coisa do é bom e é ruim. Né? Porque a gente cai nessa armadilha muito maniqueísta de que tem o bandido e tem o vilão. Esse número é legal, esse número não é. Eu vejo essas coisas e fico, mas gente, não é possível ser tão ruim assim. Não, porque o número 4... Eu falei, mas... Eu não tenho conhecimento para falar, mas eu também não concordo com esse negócio. Sim, mas é porque também a gente precisa considerar a questão cultural. Então, nós temos, assim como a gente tem o tarô ou outras ferramentas, a numerologia, ela não é feita de uma só forma. Então, tem a numerologia pitagórica, a gente tem a numerologia cabalística, a gente tem a numerologia chinesa, a numerologia kármica. Nós temos várias vertentes. E todas elas são desenvolvidas através de diferentes pontos de vista. Na maioria, pontos de vista de crenças espirituais ou culturais. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, eu acho que é no Japão. Eu acho. Eu não sei, tá? Posso estar falando besteira. Mas não sei. Pode ser no Japão que tem essa crença do número 4. Ou do número 7. A memória agora também não tá muito boa. Mas eu não vejo o número 4 como um número ruim. Eu falei, pelo que eu sei, o básico não é pra ser ruim. Porque é a forma perfeita, não é? Assim, do início, talvez. Vamos lá, por exemplo, o 4, ele é um número que traz solidez. Porque aí vamos brincar com a forma geométrica de novo, né? Com 4, a gente tem um quadrado.
Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali um quadrado, ele é sólido, ele é firme, mas um quadrado também, vamos pensar na bola quadrada do Kiko, não dá para você brincar com uma bola quadrada, né? Ela precisaria ser ali redonda. Então, também tem o aspecto, às vezes, de ser muito rígido, de não ter muita fluidez no 4. O 4, ele vai estar associado à construção a longo prazo, à seriedade, ao trabalho, ao foco, ao controle. Então, isso são características e são ferramentas que a gente pode usar para o nosso benefício. Sim. Mas, se não está bem trabalhado, porque é aí que pegam as questões, né? A gente tem que ver se aquele lado está bem desenvolvido ou se ele está em desarmonia. Quando ele está em desarmonia, e aí, o que a gente tem no 4? A gente tem a teimosia, a gente tem a falta de foco nas construções, no que precisa construir a longo prazo. Né? A gente tem ali a necessidade de ter muito controle na situação. A gente pode se tornar inflexível. A gente pode ficar muito limitado. Você imagina a gente ali preso dentro da caixinha. Sim, então, muito preso, né? São formas de enxergar. Sim. Não, então, eu acho que é uma ferramenta pra gente entender o momento, né, a numerologia. Então, a gente sabe o ciclo, basicamente, que a gente tá. A gente sabe o ciclo e acho que a gente tem que fazer a autocrítica, né? A gente tem que fazer a análise também. Se eu, por exemplo, falar que você tá no ano 4... Você vai falar, então tá ótimo para construir as coisas, para começar um projeto grande, estruturar ele. Mas às vezes você fala assim, não, eu tô travada e eu tô querendo controlar até como o meu cachorro anda. E eu... Então tá desarmonia, né? Exato. É até um pouco parecido assim com a pegada da astrologia, né? Que essa coisa de, tipo, ter um signo ruim, ter um signo bom, tipo, eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa ela está terapeutizada, ela não está terapeutizada, ela tá ali de uma forma harmônica ou não com aquilo, né? Então, a numerologia, ela vai pro mesmo lado, assim. Sim. Inclusive, por exemplo, qual que é o seu signo? É câncer. Câncer, então. Aí as pessoas falam, porque câncer é dramático, é chorão. Eu tenho experiências meio traumáticas com cancerianos também, tem que falar. Cancerianos são manipuladores. As pessoas, elas tendem a querer ver muito mais algumas, tá? Também eu não vou generalizar porque eu vou estar no mesmo lugar, mas grande parte das pessoas tende a ver mais o lado negativo da situação. É verdade. Mas cancerianos são muito voltados para a família, são muito voltados para o cuidado, para o maternar, sabe? São muito sensíveis, de fato. Porque a gente vai pensar no câncer como o símbolo lá que é o caranguejo. Ele vai criar uma casca ali para tentar se proteger, mas por dentro é molinho. Então, tem essa parte que você usou do exemplo, né? Do horóscopo, do signo, que tem um signo bom, tem um signo ruim. Assim como as pessoas falam, o número 13 é um número de azar. Não, o número 13 não é necessariamente um número de azar. Né? Ele tem muitas mitologias, tem muita história. E tem a questão lá dos Cavaleiros das Cruzadas, das Bruxas de Salem, que eram 13... 13... Se você for usar a numerologia pitagórica, 13 nada mais é do que o 4 no final. Sim. É 1 mais 3, né? Na numerologia pitagórica, a gente reduz. A gente não vai usar mais do que o 9. A não ser os números primos. Os números mestres, aliás, né? Então, o 11, o 22, o 33 a gente vai usar. Mas tudo a gente reduz de 1 a 9. Então, 13 é o 4 no final. Sim. E como que faz pra saber Isso que eu ia perguntar. Por quê? Porque tem muitas coisas que dá pra saber. O ciclo. O ciclo. Então, vamos lá. O ciclo primeiro, ele também é dividido em 9 anos. E aí, vale falar que esse ciclo é dentro do estudo pitagórico, que vai de 1 a 9. Na astrologia, a gente tem, por exemplo, vários ciclos diferentes. A gente tem o ciclo de Saturno, que é ali de 28, 29 anos. Mas dentro da numerologia, vamos pensar no 1 a 9. Sendo 1 começo, 9 finalização.
que vocês vão fazer para vocês descobrirem em que ciclo vocês estão e o que representa cada ciclo? Já peguem papel e caneta também para vocês saberem. Você vai pegar a data de nascimento. Então, vamos pegar a minha data de exemplo. Eu vou ter que usar a calculadora aqui, tá, claro, gente? Porque eu fico perdida. Mas a gente vai usar a data de nascimento e o ano em questão. Tá. Então, estamos em 2024. 2 mais 0 mais 2 mais 4. Temos o 8. Nossa, eu brisei agora. Ficou ali. Os memezinhos. O loading, né? Tipo, lendo. Era pra pensar. Em 2024 a gente tem o 8. Sim. Na verdade, eu vou usar a sua data. Vamos lá. Tá. A gente já sabe que estamos em um ano 8. Qual que é a sua data de nascimento? É 13/7 de 13. 97. Tá. Então, a gente vai tirar o seu ano de nascimento. A gente vai pegar o 13, só que a gente vai separar cada número. Então, 1 mais 3, mais 7, que é o seu mês, mais o ano, 8. Ah, tá. Em vez de ser o ano de nascença, tá. É. Só que tem um detalhe antes da gente continuar esse cálculo. Estamos agora em... Que mês que a gente tá, gente? Outubro. Outubro. Ai, mês das bruxas! Olha! Então, a gente tá no mês 10, estamos em outubro. Isso significa que você já fez aniversário no momento que a gente está fazendo esse cálculo. Então, você já passou pelo ano 8. Nesse caso, a gente vai colocar o ano 8. Se você fizesse aniversário em novembro, ou até mesmo agora em outubro, só que ainda não tivesse passado o seu aniversário, a gente vai usar o ano 7. Ah, entendi. Porque eu ainda tem não... esse detalhe. O não ano virei anterior. o... Mas dentro do seu cálculo, então, a gente tem 1 mais 3 mais 7 mais 8. 19. Não temos o 19. Vai virar 10. Vai virar 10. Que só vai que aí a virar gente 1. vai reduzir de novo, vai virar 1. Então, você está no ano 1. Você está Faz no muito ano sentido. de focar em começar projetos, em dar início a novas ideias. É um ano também muito importante para você pensar em você. Porque o ano 1 está voltado para o indivíduo. Pra casa 1, né? Exato. Então, assim, é fazer as coisas do seu jeito, é se considerar também. Não tô falando que você precisa ficar egoísta. Até porque esse é o aspecto negativo do ano 1. É você ser tão individualista, pensar tanto só em você, que você não tem a capacidade de pensar no outro. E aí você se torna uma pessoa mais mesquinha, mais egoísta. Mais autoritária também. É do meu jeito, tem que tomar cuidado. Mas, em compensação, você pode criar coisas únicas. Você pode ser ali, eu tive essa ideia, isso tem muito a ver comigo, falar muito de mim, criar algo. E as pessoas falaram assim, nossa, é a primeira vez que eu tô vendo isso. Que bacana, que diferente, que criativo. Porque ano 1 também é criação. Sim. Nossa, faz muito sentido. Muito sentido. Agora eu quero fazer o seu. Agora vamos fazer de todo mundo. Eu amo. O meu é 3/9. Aham. E aí eu sou de 98, mas aí não conta, né? Não conta. Então, você já fez aniversário. Nesse caso, 3 mais 9 mais 8, 20. 2. Você tá no ano 2. Aham. Ai, gente, vai ser lindo. Então, se vocês duas continuarem usando, se vocês usarem esses 2 números ao favor de vocês ainda podem continuar fazendo muita coisa. Por quê? O número 2 é um número do trabalho em equipe. Não necessariamente em equipe com muitas pessoas, mas é um ano bom para parcerias. Olha só. Faz muito sentido. Você sai do 1, então eu, enquanto indivíduo, agora tem outro indivíduo. Então, eu vou buscar harmonizar quem sou eu com o outro. Como que eu vou chegar com as minhas diferenças, pensando no yin e yang, né? Eu tenho isso aqui de legal, essa pessoa tem isso aqui de legal, por mais diferente a gente consegue fazer acontecer. Então, vamos trabalhar nas parcerias, vamos trabalhar nas relações, buscar o equilíbrio, buscar harmonização. É um ano assim de evitar treta, porque o 2 ele favorece o quê? A tranquilidade e a paz.
né? E aí, quando a gente tá falando do lado mais negativo, né? É justamente da gente não conseguir equilibrar. Seja as diferenças, a gente não consegue equilibrar as nossas emoções. Vamos pensar que a gente tem luz e sombra. A gente também tá falando de 2 elementos. A gente também tá falando de 2 ideias, 2 conceitos. Então, eu não tô conseguindo encontrar o equilíbrio. Aí eu deixo, de repente, minha sombra dominar. Ou eu deixo também minha luz dominar. Não tem um balanço. Sim, não, faz todo sentido, porque eu sempre fui muito eremitão, assim, até hoje, né? Eu começo a trabalhar, começo a atender com a mesa, com o tarô, eu me fecho na minha casa, eu fico ali, tipo, não posta nada, marketing pra quê? Não faz nada. Aí eu falei, não, tem que começar a me comunicar mais, tem que começar a fazer uma parceria, ter uma equipe para responder o WhatsApp, ter uma equipe de marketing, porque eu não consigo fazer sozinha. E aceitar isso, né? Sim. E começar. O Stardate já existe faz um tempo e eles já estavam buzinando no ouvido. Beatriz, precisa, né? Se comunicar com as pessoas, filha. Então faz todo sentido. E aí, por exemplo, agora vocês sabem o ciclo que vocês estão, mas dá pra saber muita coisa. Dá pra você saber, assim, a sua personalidade exterior. Então, como que você se projeta, como as pessoas te veem. Dá pra você saber missão de vida, o que que você veio fazer aqui, o que que você veio cumprir. E aí dá pra saber destino. Assim, com o que que você vai trabalhar, ou quais as ferramentas que você vai usar pra alcançar a sua missão. Algumas pessoas chamam de propósito também, para você alcançar seu propósito de vida. Dá para você saber, assim, para quem acredita também, porque tem várias crenças, mas para quem acredita em vidas passadas. Então, quais são as tarefas que eu carrego de vidas passadas que eu tenho que resolver aqui? Ai, eu amei. Nossa, eu quero já. Vou te mandar mensagem Vamos. depois aqui, ó. A gente já deixa marcado. Preciso de você. E a gente deixa marcado em um dia e em uma hora, assim, Nossa, específica, amei. especial também. Ai, vamos. Nossa. Numerologia dá para você, inclusive, usar para saber quando que é o melhor momento para lançar um projeto, Olha. para fazer uma festa, para fazer uma viagem, para você entender, esse endereço é um endereço legal para mim, que aí vai entrar na questão, por exemplo, que você falou da casa, né? Só que aí dá para fazer outros estudos. Os números, eles também estão associados a letras. Sim. Então, você pode pegar o nome da rua, faz ali a análise, coloca cada letrinha, cada número, faz o cálculo. Junto com o número da casa, junta esses 2 cálculos, qual que é o resultado? Sempre somando para ficar bem pequenininho. Exato, sempre reduzir de 1 a 9. Nossa. E para fazer numerologia de nome também, né? Então pega a tabela ali do que cada letra significa com os números, soma e vê no que dá. Exato. Tá. Mas aí também, até para análise de nome, tem várias formas de fazer. Então, você consegue ver a personalidade exterior através do seu nome. A linha de destino também dá para você saber através do seu nome. Mas se você quiser harmonizar o seu nome, por exemplo, a Larissa, que é na verdade a Anitta. O ideal é que não se use a numerologia pitagórica, que se use a numerologia cabalística. Dá para fazer com a numerologia pitagórica? Dá também. Mas o ideal é que seja com a numerologia cabalística. Ai, nossa, muito legal, gente. Eu não sabia muito bem como funcionava. Eu sabia que tinha, mas nunca, sei lá, parei pra olhar pra isso. Nossa, é muito legal. Gente, tem muita coisa. É um universo, assim, enorme, absurdo. Né? Dá pra fazer sinastria de amor com a numerologia. Nossa, Nossa, legal. é um mundo infinito. E falando em mundo infinito, vamos falar um pouco dos sonhos? Ai, vamos, Vamos muito. Vamos. Vamos lá. Tem os sonhos lúcidos, né? Tem os sonhos que é do subconsciente, igual, tipo, sei lá, peguei muito trânsito, aí eu sonho que eu tô no trânsito. Essas coisas assim da cabecinha. Sim. Mas tem os sonhos que têm significado. São sonhos lúcidos, igual você tava falando, que você controla seus sonhos, tipo amor.
É um sonho lúcido. Nossa, eu controlo 100% dos meus sonhos, é bizarro. Eu sonho muito e eu lembro deles quando eu acordo e eu lembro de manipular o sonho. De, tipo, às vezes, sei lá, tá indo pra um ramo e eu falo, não, tipo, dormindo mesmo, tipo, não, eu não quero esse lado. Faz outra Corta, vamos mudar isso aqui. Volta. A pessoa controladora tá dormindo, né? Mas você, por exemplo, consegue voltar de um ponto? De um ponto. Se eu Nossa. acordar e eu voltar a dormir, eu consigo. Ah. Consigo voltar da onde eu parei. Eu consigo também, é meio assustador. E às vezes eu sinto que quando eu acordo eu não tô descansada, sabe? Parece que eu tava o tempo inteiro, tipo, acordada. Porque você tava. Acho que tem muitas questões também que estão envolvidas, né? Acho que primeiro a gente precisa fazer a observação da parte material, da parte prática. Então, é um dia que você vai dormir que você teve muito estímulo, você ficou ali no celular o dia inteiro, que você, sei lá, assistiu um filme de terror horrível. Que te impactou muito, né? Exato. Isso vai pegar. influenciar. Até a comida, né? A comida, os nossos hábitos, né? Sei lá, você vai dormir cedo, você dorme, troca o dia pela noite. Sim. Tudo isso influencia. Mas vamos imaginar que, assim, você tá levando uma vida o mais normal possível. Tá comendo bem, tá se exercitando, não tá consumindo muito estímulo na hora de dormir, faz a higiene do sono, o que quer que seja. E esses sonhos vêm. Então, existem os sonhos normais mesmo, que aí a gente sonha um monte de coisa maluca. Existem os sonhos que carregam significados. E é importante a gente, de novo, essa autoanálise. Então, se você está em um momento emocionalmente instável, você começa a sonhar muito com água, você começa a sonhar ali, sei lá, com lamaçal. Aquele sonho, ele é esse reflexo do seu inconsciente, né? Porque a água está associada às emoções. Então, o que é legal fazer? Acordou? Vai pegar o celular? Pega um caderninho. Ou pega o celular e abre o bloco de notas. E escreve por lá. E anota lá. Ai, sonhei com tal coisa. Tal dia sonhei com tal coisa. Eu não sei vocês, mas eu faço terapia... sei lá, desde que eu me entendo por gente. Então, quando eu percebo que eu tô emocionalmente instável, eu costumo associar esses sonhos à minha instabilidade. Sim, nossa, minha terapeuta também sempre pede. Sonhou, anota. Eu anoto e depois a gente discute sobre o sonho. Porque é isso, né? A voz do nosso inconsciente total. E em símbolos bizarros, é isso. Uma vez, sei lá, sonhei que eu tava, tipo... numa laje que ela tava cheia de água e que tava minha mãe num lado e meu pai do outro, e eu tava ali, e aí eu tentava nadar pra um lado, mas eu não conseguia, e só consegui ir pro outro lado, tipo, umas coisas assim, aí depois você vai anotando isso, aí você vai levar pra terapia, você vai... Né? Por que será que você só consegue ir pra um lado? Por que será que você, né? E o sonho, acho que com água, é muito recorrente, né? Igual você tava falando, tipo, teve uma época de vida, assim, que eu sonhava com tsunami. E eu tava na tsunami, então era sempre eu e minha mãe na tsunami, eu e minha irmã na tsunami. E era sempre, tipo, a tsunami aqui. E ela batia, aí eu acordava. Sempre assim, ó. Aí aquele caos. Aí passava. Mas, recentemente, eu tive um sonho que eu fiquei assim, ó. Tipo, falando, gente, isso aqui daria uma série. Mas, resumidamente, eu sonhei que ia ter uma tsunami na cidade. E, tipo, aqui tava a casa das pessoas e na frente tinha como se fosse sabe essas casinhas de segurança? Que é tipo uma torrezinha, assim, pequenininha. Uma e na guaritinha. frente... É uma guarita. Então, na frente da casa de todo mundo tinha uma guarita de segurança contra tsunamis. Então, era, tipo, universal. Nossa. E aí ia ter uma tsunami, acenderam os faróis vermelhos, assim, pela cidade inteira, aquele caos. Aí eu peguei minhas 2 cachorrinhas e entrei na guarita. E eu tava desesperada, porque eu falei, vai vir uma tsunami. Eu coloquei elas lá dentro e eu precisava pegar comida. Só que quando eu fui pegar comida, tinha um lobo branco, enorme, olhando assim pra mim. Aí eu não peguei e voltei. Aí eu falei, tá, a gente vai passar fome aqui, mas... Estamos salva. Aí quando eu fechei a porta, eu acordei. Aí eu fiquei assim, ó. Tipo, o que aconteceu? E aí a água, o lobo, eu falei, gente, eu vou ter que fazer um estudo preliminar disso aqui. Gente, eu tô chocada
com esse seu sonho, porque eu sonhei com tsunami hoje, eu coloquei nos meus stories. Eu tenho uma história com sonho com água, mas eu coloquei nos meus stories e no meu sonho as pessoas batia ali, tipo, era tipo uma enchente, uma tsunami, e aí as pessoas desesperadas fugindo de casa com os pets. Meu Deus, Juro. Olha só, nossa. Juro. Tô passada. Eu tô passada. Tô passada. Mas, por exemplo, aí tem essa questão. Você falou que sonhou com a mãe e com a irmã. Se a gente pensar assim, você tá sonhando com seus vínculos emocionais também, né? A irmã tem um vínculo ali mais que você vai se desenvolvendo junta, você vai criando confiança. Às vezes é uma relação muito boa, às vezes não é. A mãe é esse arquétipo do cuidado, da nutrição, mas também carrega o lado obscuro, às vezes, que é da falta do cuidado, do abandono, né? Então, é legal a gente ter essa Análise, né? Análise profunda. Porque foi uma época que eu tava fazendo muita terapia, assim, de hipnoterapia, as coisas bem profundas, faz uns 3 anos, então faz todo sentido. Mas tem os sonhos premonitórios. Sim, tem muita gente que tem isso. Isso eu fico chocada sempre. Tem os sonhos premonitórios. Os sonhos lúcidos, antes de falar de sonhos premonitórios, sonho lúcido é esse que você tem um pouco mais de controle, né? Para quem acredita, por exemplo, em projeção astral, eu super acredito. Para quem acredita em projeção astral, é quando você consegue sair do corpo, né? E você já adquire um controle maior. De você saber para onde você vai, o que você vai fazer. Então, provavelmente, você tem esse controle, então você tem essa questão dos sonhos lúcidos, porque você consegue controlar melhor a sua projeção, né? E aí, os sonhos premonitórios. Tem um que eu tive, que foi quando a minha avó faleceu. Não sei se foi muito premonitório, eu acho que foi, assim, uma mistura das coisas. Ela faleceu no dia 13 de junho, e eu lembro dessa data porque, assim, um dia antes, Dia dos Namorados. E aí eu tava em casa, vai fazer 3 anos, já fez 3 anos, aliás. Tava em casa e eu tava tipo, ai, nossa, eu tô triste, tô numa bad. Fui inventar de tomar um vinho sozinha. Só que aí eu parei e pensei, falei, não, mas eu não tô triste porque, sei lá, eu tô solteira porque eu não tenho namorado. Eu tô triste porque eu tô triste. porque eu tô triste, sei lá. Minha avó já tava internada. Mas assim, até então ela estava internada e estável. E aí, tomei o vinho como se não houvesse amanhã ali, fui dormir tontinha. E fui dormir assim, nossa, imagina se eu vou dormir. Eu pensando isso. E aí eu acordo de madrugada, sei lá, minha família me ligando, falando que minha avó faleceu. Eu pensei. Você pensou nisso? Fui dormir era 11 da noite, pra vocês verem como que eu tava bem. Que eu tava, o meu estado. E aí, eu acordei às 3 da manhã, no susto. Peguei o celular, porque eu achei que o celular tava tocando. Olhei, eu vi que era 3 da manhã. Por que que eu acordei no susto? Porque a minha avó apareceu no sonho. Ela apareceu e falou assim, filha, eu tenho que te ensinar uma reza antes de ir embora. Minha avó era benzedeira. Ela me ensinou a benzer. E eu fui, inclusive, a única neta que ela ensinou a benzer, né? Porque eu ficava enchendo o saco, assim, vó, me ensina. E aí, ela falou assim, preciso te ensinar uma reza antes de ir embora. E aí, eu fiquei olhando pra cara dela, de tipo, tá, ensina aí. Ela não ensinou nada. Desapareceu. Eu acordei, porque acho que eu queria ir atrás dela, né? Se eu acordei no susto, peguei o celular, nada. Voltei a dormir. Acordei às 6 horas da manhã com o telefonema. Aí era meu tio. Aí na hora que o telefonema, que eu realmente acordei, que eu olhei, eu vi o nome. Você já sabia. Exato. Eu só perguntei que horas. Ele às 4. Que o horário do óbito foi às 4. Quando você acordou. Então eu falei, bom, então ela foi me visitar, de fato. Aí eu percebo esse sonho meio que como uma projeção, uma mistura de projeção com premonição. Sim, eu já tava esse sentindo lance antes. de conexão com vó, assim, eu tenho muito. E é engraçado, porque quando alguém, né, ela é internada por algum problema tal, eu sonho com ela. Só que é ela chegando pra mim falando, fica despreocupada, eu não vou não. Eu não vou não, tá tudo bem, ela me abraça. Aí eu acordo, meu pai, tô preocupado. Eu falei, pai, a avó tá bem. Ela veio por meio de sonho, porque ela tem Alzheimer, né? Então ela não lembra muito. Aí eu falei, ela tá bem?
Ela falou que ela não vai embora, bateu o pé, tem gente chamando ela, o vô chamou ela, todo mundo quer levar porque já deu a hora, mas ela não vai. Aí meu pai, então tá bom. Aí dá 2 dias tá em casa. Ai, que maravilha. Mas de sonho premonitório já aconteceu, acho que foi... Vocês lembram quando aconteceu que caiu aquele pedaço de montanha lá no Capitólio? Em Capitólio, lá sim. Em Capitólio, lá em Minas, né? É. Uns dias, isso foi bem no começo do ano, agora eu não lembro que ano que foi. Não lembro se tem uns 2 ou 3 anos. A gente Eu acho que tem uns 3. É, né? Eu acho que já tem tempo assim. Eu não morava em Jundiaí, então foi uns 3. Enfim, eu sonhei uns 2 dias antes. E eu tenho essa mania de vez em quando falar comentar os meus sonhos, né? E eu sonhei, comentei nos stories, eu falei assim, nossa, gente, eu sonhei com água batendo muito violentamente em pedra. Só que eu só conseguia ver isso, era uma visão de cima. Então, eu só conseguia ver a água batendo muito forte nas pedras. Só que até aí, então, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, eu sonhei com essa água batendo na pedra e eu sonhei com o Felipe Neto, sabe? Tipo, eu tava entrando na casa dele, então... Eu falei, gente, Super X. Deve ser alguma coisa aí, qualquer coisa. Passou 2 dias, e aí eu acordei no dia que aconteceu isso, eu não tinha visto as notícias ainda. Fui fazer minhas coisas, tal, tomar um café, abri o Instagram, um monte de mensagem pra mim, assim. Você viu? E aí tinha caído a pedra lá, em Capitólio. E quando eu vi a imagem... Gente, me dá até uma coisa só de lembrar. Porque quando eu vi a imagem, era exatamente, tipo, como a água... no caso, a pedra bateu na água, né? Mas era quase como um reverso, sabe? E aí eu... Okay, então, falam que isso é sonho do consciente do planeta. Às vezes esse sonho que eu tive e você teve pode ser algum sonho premonitório do planeta. Sim. Tipo, alguma tsunami que pode estar acontecendo e tal. Porque eu lembro que não era no Brasil. A casa que eu tava, tipo, tem nada a ver com as casas daqui. E aí tem, né, esses acessos do planeta Terra. Muito interessante isso. Inclusive, esses dias eu sonhei com um terremoto. E foi um terremoto no Chile. Eu sabia que era no Chile porque minha mãe morou lá há um tempo. E ela sempre falava que às vezes ela sentia e que elas iam pra um lugar específico da casa quando tinha, mesmo quando era mais fraquinho, né? E aí, eu sonhei com isso, com a minha mãe falando pra mim que ela tinha passado por um terremoto e que ela tinha levado a tia lá, que ela morava junto, pro lugarzinho que elas ficavam e tal. Foi quando teve esse terremoto recentemente no Chile. Minha mãe já tá aqui e tudo mais, mas e é engraçado, porque assim, você sonha, você esquece, e aí quando acontece alguma coisa, você fala, mas... Eu sonhei com isso. Eu sonhei com isso, tipo, sabe, aí você lembra brevemente do que você sonhou, mas para além dos sonhos, às vezes eu tenho sensação física das coisas, tipo, no meu dia a dia, que eu tenho uma coisa que eu falo, nossa, sei lá, me dá um mal-estar de falar, acho que vai acontecer alguma coisa, tipo... sei lá, às vezes predominantemente negativo. A semana que aconteceu a questão de saúde da minha mãe foi isso. Eu tava a semana inteira bem assim, tipo... Angustiada. Eu tava tipo, ai, nossa. E no sábado, quando a gente terminou, era uma semana de trabalho bem intenso. E então eu tava muito distraída por conta do trabalho, mas eu tava, tipo, bem... agoniada. Inclusive, eu tinha pego um Uber que eu tava conversando com ele sobre isso, sobre ansiedade, sobre estar angustiada. E ele falando, essa correria da vida, né? A gente fica muito angustiado. E eu conversei com ele na sexta-feira. Aconteceu isso no sábado. No sábado, a gente tinha ido pra uma feira. Eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui pra colocar as coisas, meu telefone tocou. Quando eu olhei que eu vi que era meu irmão, eu falei, E aí, sabe quando vem aquela sensação inteira? Você falou, nossa, eu tava com isso... a semana inteira com isso. E sabe quando você não percebe, você não presta atenção? E aí eu sempre fico nessa ambiguidade, né? Tipo de, sei lá, eu acho que é só porque agora eu sei, e aí eu acho que eu tava assim a semana inteira. Mas não, eu acho que eu tava mesmo, sabe? Sim. Tipo, é uma sensação mesmo de... A gente não acredita muito na gente, né? A gente duvida, né? Eu acho que entra também naquela questão, né? De intuição ou paranoia, dessas coisas. Quando rolou agora, né, enfim, essa questão das chuvas lá no Rio Grande do Sul, eu tinha sonhado, acho que uma semana antes, com... sabe, tipo, eu lembro que eu tirava umas malas e elas estavam todas enlamaçadas, assim. Só que
eu tinha voltado de um retiro. Era um retiro de silêncio de 10 dias. Ai, que delícia. É uma loucura. É uma loucura. Mas eu tinha voltado de um retiro, então, assim, foi um trabalho emocional muito grande feito nesse retiro. Quando eu voltei desse retiro, eu perdi o meu gato, que tinha 15 anos. Ele, faleceu uma semana depois. Eu tinha terminado um relacionamento. Então, eu tava assim, eu acho que é o meu emocional, né? Que eu realmente tô na lama, eu tô aqui tentando... Imagina, eu tava tentando tirar meus pertences, então... Só que, ao mesmo tempo, era um sonho meio angustiante. Porque não era a minha casa, era como se fosse um espaço aberto. E era muita água, era muita lama. E aí vieram as chuvas, né, depois. E aí eu já meio assim, fiquei... Não quis comentar nada, né, porque também achei... Acho que é insensível, né, agora que já passou, por mais horrível que continue sendo, mas aconteceu e aí eu também fico nessa questão de tipo, será que agora esse sonho é do meu emocional, é paranoia, ou será que vai acontecer de novo? Então, tem essa questão de fazer esse estudo, fazer essa autoanálise. Hoje que eu sonhei com as águas, né? As pessoas tiravam os bichos das casas. E era muita chuva. Muita chuva não, era tipo uma enchente, era uma tsunami. Aí eu tô assim... Eu espero que seja. Não seja tem algumas coisas que são um pouquinho padrão que a gente sempre busca no Google, que é isso, né? Sonhei com tsunami, sonhei com cobra, sonhei com... né? Então, a gente deve procurar essas coisas no Google mesmo. Olha, eu acho que assim, se for para procurar na internet, eu acho que é melhor o Google do que, por exemplo, o ChatGPT, sabe? E talvez algumas pessoas não gostem muito disso, porque tem muitas pessoas agora que estão se apegando muito ao ChatGPT, né? Eu não consigo ainda. É porque, assim, primeiro que ele precisa ser alimentado. Para ele ser alimentado, você precisa ter o conhecimento daquela informação, para ele te ajudar. Então, por exemplo, chat, 2 mais 2 é 4. 3 mais 2 é 5. Se alguém colocar que é 6, aí ele tá enviesado, Né? Mas, enfim, acho pouco menos pior você procurar no Google. Tem alguns sites que são legais, alguns sites que, tipo, trazem... E a grande maioria traz meio que a mesma coisa, traz meio que a mesma informação, sabe? Então, assim, eu acho que vai muito de você ter uma sensibilidade, ter um filtro legal. Mas tem livros também que são muito legais. Tem um livro chamado O Dicionário dos Sonhos, que tem muita clássico, coisa. Né? É gigantão, assim, tem de tudo lá. Então, dá para pesquisar por lá. Mas se a pessoa quer pelo menos entender um pouquinho mais, sem precisar ficar dependendo, aí vale a pena dar uma lida em Jung, sabe? Para você entender um pouquinho mais da questão dos arquétipos, para você entender a questão do coletivo também. Né? Será que isso é uma coisa que só eu tô sentindo ou tá todo mundo sentindo? Quando eu comento às vezes que eu sonho com água, e vem muita gente falar também, eu também sonho com água. Então, você percebe o quê? Se a gente for analisar de uma forma coletiva? Tá todo mundo conectado das cabeças, né? Ninguém tá bem em 2024. Então, todo mundo tá com o emocional também um pouco abalado. Muitas coisas que estão acontecendo, que já aconteceram. Então, quando começa uma pessoa a falar, eu também tive esse sonho, eu também, meio que todo mundo tá sentindo, tá percebendo, né? Tá passando por coisas semelhantes. Sim. Aí a gente entra na questão dos sonhos coletivos. E aí, então, é sempre bom a gente ir anotando direitinho para fazer um estudo até amplamente dos sonhos, né? Sim. Não só focado em cada um, mas ao longo do tempo, o que eles vêm representando pra gente. Tipo, um exemplo. Eu sonhei que eu tava num bosque e aí tinha uma cachoeira e umas borboletas. Tá, o que significa, às vezes, a cachoeira para você, primeiramente? Em vez de procurar no Google. Exato. E o porquê? Aí, se você falar, mas eu não sei o que a borboleta significa. Vai lá, procura mais ou menos o significado e vai, tipo, adaptando pra sua realidade, né? Acho que é uma boa maneira de se estudar, assim. Sim, e eu acho que também tá muito aberta, sabe? Pra, além dos... É importante a gente entender como que aquilo pega na gente, o que significa pra gente, mas, como a gente falou lá no começo dos números, né? Não levar pra um lado também
tão é bom, é ruim. Uhum. Teve gente, por exemplo, que sonho com rato. Se eu fosse considerar os ratos pelo baralho cigano, eu ia falar, ixi, não é muito boa, amiga, tenho notícias não tão agradáveis para você. Mas o rato também é sinônimo de inteligência. O rato é um animal muito inteligente. O rato, querendo ou não, é um animal que consegue se adaptar. Ele vive na natureza, ele vive na cidade, ele vive no esgoto. É um animal que vive em comunidade. Mas eu acho que tem essa questão da gente analisar o todo. E, claro, anotou ali seu sonho, torcer para se for alguma coisa muito catastrófica. Esperamos que não aconteça. Por favor. Mi, nossa, foi maravilhoso. Nosso bate-papo foi, assim, muito gostoso. Eu não sabia nada de numerologia e, assim, agora eu quero fazer uma sessão com você pra gente saber tudo. Fazer todas as perguntas. Quero saber tudo, principalmente meu propósito aqui, gente. Preciso. Eu preciso de propósito. Meu propósito é brilhar, ser maravilhosa, continuar sendo maravilhosa. Ai, obrigada mesmo, viu, Mi? Por favor, deixa suas redes sociais para aquela câmera ali e para quem quiser entrar em contato com você. Certo. Bom, então o meu contato é através do Instagram, tem meu site também, mas meu Instagram é Mirella, com 2 L's, _Floren, com N no final. E tem o meu site lá também, que tem os meus atendimentos, tem sobre os meus cursos, que é o mirellafloren.com. Maravilhosa! Muito obrigada pela sua presença. Prazer imenso esse Obrigada. bate-papo, essa troca de conhecimento, assim, muito bom, de verdade. Ficaria mais umas 20 horas aqui com vocês. Aqui, só um cafezinho, miu. A gente marca mais vezes, porque a gente até pulou da parte da numerologia, mas vai ficar pro próximo episódio que ela vier, né? Sim, isso foi só o começo, que tem muito mais coisa aí. Obrigada, pessoal, por assistir até aqui. Não esqueçam de seguir a Mirella, de seguir a gente nas nossas redes sociais e também de se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Um beijão. Beijo, e até a próxima.